Amém? Ele diz, Deus não pode negar a sua palavra. Diga, Deus é Deus de palavra. Dê uma glória a Deus aí. Diga, Ele prometeu, é certo que Ele vai cumprir. Amém? Aí ele começou a dizer essas coisas. Deus não pode fazer, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não pode fazer. Amém? E ele começou a mostrar biblicamente o que Deus não podia. Ele diz, Deus só pode, irmãos, perdão, Deus só pode tudo que está relacionado à sua santidade. Deus é puro. Amém? Deus não pode jamais, tem aquela frase que diz, Deus escreve certo em linha torta. Quem já ouviu isso aqui? Claro que isso não funciona. Deus escreve certo em linha certa. Cadê seu glória a Deus aí? Amém? Estão comigo? Então isso começou a quebrar a coisa em nós. Depois ele entrou naquilo que Deus podia. E isso fez algo tremendo na minha vida. Eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Vou falar um pouco sobre a matéria, caráter de Deus, e sobre também um pouco das realidades da nova criação, daquilo que Deus já deu para você. Amém? Antes de qualquer coisa, irmãos, diga assim, Deus pode. Diga, Deus pode. Diga, Deus pode curar. Deus pode prosperar. Você não crê nisso? Diga, Deus pode libertar. Mas você sabe como é que a fé diz? A fé diz assim, diga, Deus pode e vai fazer. Vou dizer de novo, diga, Deus pode e vai fazer. Aleluia! Veja como a resposta da fé é em direção à palavra, crendo, porque a fé funciona nisso. E eu vou mostrar esses fundamentos para você. Em Mateus capítulo 8, conta-se a história de um leproso. Olha que história interessante. A partir do verso 1, Mateus capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Diz assim, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo, Senhor, se quiser, podes me purificar. Vamos lá, diga, Senhor, se quiser, podes me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse também para ele, quero. Sim, fique limpo. Amém? Diga, quero. Sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhes disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho. Aleluia, amém? E aqui é onde nós vamos pensar um pouco sobre esse texto, para você entender. Veja, o leproso tinha certeza que Jesus podia. O que ele não tinha certeza é se ele queria. Verdade ou não é? Não era relativo, não estava relacionado ao poder dele para fazer, porque ele tinha poder para fazer. Mas a dúvida que pairava sobre o leproso era se ele queria fazer isso. Amém? Quantos crentes, irmãos, não sofrem na vida cristã por causa disso? Sabem que ele pode. Nós cantamos, ele pode. É Deus de maravilhas, amém? Deus que nos curou por amor e tudo, mas muitos deles sofrem porque não sabem se ele quer fazer isso com ele. E aí a sua fé não tem como agir. Não funciona. Amém? Quantos sofrem com isso, irmãos? E você sabe que em Osés capítulo 4, verso 6, diz que o meu povo perece ou está sendo destruído por falta de quê, gente? Diga, conhecimento. Muitos dizem isso e falam isso sobre, não, se for a vontade de Deus, não é? Por falta do conhecimento.
Porque a Bíblia revela a vontade de Deus para mim e para você em quase tudo. Amém? Por que você acha que ele deixou a Bíblia? Por que você acha que Deus inspirou a Bíblia para revelar o pensamento dele, a vontade dele? Estão comigo? Por que você acha que o Evangelho foi nos dado? Em Romanos capítulo 1, verso 16, diz que, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar. O que é Evangelho, irmãos? Evangelhos são boas notícias que estão em Cristo Jesus. Veja, foi Deus comunicando a sua vontade por meio de Jesus Cristo. Jesus, quando veio à terra e andou entre os homens, ele estava mostrando qual era a vontade de Deus, porque até então as pessoas não tinham certeza de coisas, achavam que Deus fazia tudo, achavam que Deus estava por trás das tragédias. Quando você lê no Velho Testamento, você encontra isso lá, e Deus fez questão de deixar lá, para mostrar que depois Deus veio, através de Jesus, revelar quem Ele era. Dê um glória a Deus. Jesus mostrou quem é Deus e qual é a vontade de Deus para o homem. E aonde isso se encontra? No Evangelho. Nas boas notícias. Diga boas notícias. Diga boas notícias. Diga boas notícias. Gente, boas notícias traz o quê? Quando você recebe uma boa notícia, o que é que você faz? O que é que gera em você? Veja como o Evangelho está ligado à alegria. Estão comigo? Porque isso é uma boa notícia. Imagina alguém chega para você e diz, rapaz, você recebeu isso, que tanto você queria, está na sua mão. É boa notícia, você se alegra, é ou não é? O Evangelho são boas notícias. Deus comunicando a sua vontade, aleluia. Em Atos capítulo 10, e o verso 38, diz assim, ó, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, olha mesmo, o qual andou por toda parte, fazendo o bem. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus em Jesus, e Jesus fazendo, revelando qual é a vontade de Deus. Você está aí tudo bem? Amém? Veja, queridos, o leproso, ele sabia que Jesus podia, ele não sabia se ele queria. Jesus deu a resposta para ele: quero. Ei, quero. Agora espere que preste atenção numa coisa que eu vou te dizer para você. A Bíblia diz que Jesus, ele disse assim: eu só faço o que o Pai manda, eu só digo o que o meu Pai manda dizer. Quando ele disse, eu quero, quem estava dizendo através dele? Seu Pai, o meu Pai, estava revelando a vontade dele. Qual é a vontade dele? Quero sim, meu prazer é sua prosperidade, em todas as áreas. Meu Deus do céu, dê uma glória a Deus aí. Aleluia. Veja, irmãos, nós não somos mais o leproso, nós já temos um conhecimento hoje. Ele não tinha, mas hoje nós temos. Nós sabemos a vontade de Deus. E aí, queridos, não tem coisas que não vai mais valer a pena a gente ficar com certos pensamentos ou ideias domesticadas que antes a gente acreditava. Está compreendendo? Vamos lá? Qual é a vontade de Deus? É você fica doente ou eu fico curado? Não, diga com fé, pelo amor de Deus, vamos lá. Ele disse que a gente não ia passar aflições, ele disse que a gente ia passar, mas qual é a vontade dele? Que ela passe por você e você permaneça.
Amém? Que você enfrente com a vontade dEle. Estão comigo? Então você vai se posicionar em fé, irmãos, de acordo com o que Ele disse. E aí nós precisamos compreender sobre esses fundamentos, porque quando a gente fala de caráter de Deus, fala de realidades da nova criação, não tem como entrar em fundamentos da fé, porque a fé, ela precisa saber a vontade de Deus para funcionar. Diga, fé opera quando a vontade de Deus é conhecida. Vamos de novo, diga, fé passa a agir quando a vontade de Deus se torna conhecida. Diga de novo, fé passa a agir quando a vontade de Deus se torna conhecida. Quando você não tem, você fica no modo de espera. Tem que esperar uma palavra. Tem que esperar saber. Compreende? Mas no momento que você já sabe, sua fé vai trilhar o caminho da vontade de Deus. Aleluia, você fica alegre com isso? Em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que fé é certeza. Diga, fé é certeza. Vamos de novo, gente. Fé é certeza. É convicção. Ou seja, é uma convicção baseada no que ouviu, naquilo que você conheceu, naquilo que você entendeu da vontade de Deus. Quando você não tem, como você pode agir em fé? Na dúvida, como você vai agir em fé? A fé precisa conhecer a vontade. Aleluia. É como se ela tivesse, irmãos, não tem aqueles corredores de 100 metros, não é? Está ali no ponto de partida ali, ó, só esperando o pá. Ela precisa saber para poder agir, correr. Oh, glória a Deus. Amém? E quando nós não sabemos, nós vamos domesticar certos pensamentos que achamos que isso é piedoso, é maravilhoso. Outras pessoas enfrentam situações de falta, aí diz, é porque Deus me colocou no deserto. Quem já ouviu isso? Eu estou no deserto. Papai colocou eu no deserto. Deus sabe de tudo. É você que não está sabendo. Amém? Pastor Bud, ele dizia, irmãos, quando as pessoas chegavam para ele, dizia, pastor, como é que o senhor está? Ele disse, melhor do que você. Ele disse, eu estou no deserto. Ele disse, você está bem. Poxa, por quê, pastor? Os anjos vão te servir. Você vai vencer Satanás. Quando ele ia para o hospital, que entrava o médico, como é que o senhor está? Ele disse, melhor do que ontem. Amém? Ele respondia isso. Chegavam para ele, isso aqui. Ele disse, não, isso aqui eu vou passar pela fé. Isso não é a vontade de Deus para a minha vida. São as aflições do mundo. Mas com a fé na palavra de Deus, eu vou passar por isso. Dê uma glória a Deus aí. Então, irmãos, quando nós conhecemos a vontade de Deus, pega isso, pelo amor de Deus. É uma questão de posicionamento. Você vai se posicionar certo. Você vai ficar na arena da fé. Porque você sabe o que Deus disse a você. Glória a Deus. Lembra do que eu te disse. A falta de conhecimento te destrói, te paralisa. A falta de conhecimento vai te manter em um lugar que você acha que é Deus fazendo e Deus dizendo, não sou eu não. Você tem que reagir. Eu já te dei tudo que você precisa. Eu te dei autoridade no nome do meu filho, Jesus, para você usar. Eu te dei fé, eu te dei a palavra, para você se levantar contra isso. Amém? Eu revelei a minha vontade para você agir de acordo com a minha vontade, não é contra a minha vontade. Aí você diz, mas como é que pode? Então quer dizer que Deus, mesmo Ele querendo, a minha vontade vai prevalecer sobre mim? Olha que texto curioso. Por favor, Vinícius, coloque Isaías 1:19. Vinícius, Isaías 1:19 na versão Almeida. Isaías 1:19. Aí está 11:9. Isaías 1:19. Aí. A versão mais antiga diz assim,
se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Diga, se quiserdes e me ouvirdes. Amém? Vamos acordar os irmãos que estão lá atrás, falando bem alto. Vamos lá. Se quiserdes e me ouvirdes. Veja, só ouvir resolve. Não tem um querer seu. Você não tem que querer. Não há uma vontade sua. Você não precisa alinhar sua vontade com a vontade de Deus. Deus quer, irmãos. Mas se você não quiser? Nós não falamos sempre que Ele é educado. Não é verdade? Que Ele nunca vai sobrepor a sua vontade. Porque Ele fez você um ser humano, não um robô. E Ele, na sua soberania, deu a você. Se você não quiser, como é que Ele vai fazer? Ele quer, mas nós precisamos querer. Aleluia. Temos que buscar. Temos que fazer a nossa parte. Temos que pegar junto com aquilo que Ele já deu. Já deixou para nós. Foi por isso, irmãos, que Ele trouxe o Evangelho. Ele inspirou o Evangelho para revelar a vontade dEle. Na realidade da nova criação, nós temos várias realidades que o cristão agora, depois que recebeu Jesus, ele tem à sua disposição. Está à sua disposição. Diga, é seu. Diga, é meu. Eu digo, agora use. Eu costumo usar no Rema a seguinte ilustração, irmãos. Quando eu e você recebemos Jesus, como se a gente recebesse um presente. Imagina aqui em cima uma caixa vermelha com um laço dourado. Você está vendo aqui? Meu Deus do céu, imagine, tá bom? Imagina aqui. Aí você recebeu o presente. Quem se alegra com o presente, não é boa notícia? Você, glória a Deus, ele ganhou um presente, coisa maravilhosa, e aí, mudou sua vida? Ainda não. Você não sabe o que está lá dentro. Você tem que passar para o segundo conhecimento. Você tem que abrir para descobrir. Você tem que abrir a Bíblia. Para descobrir o que você tem, o que você pode, o que Cristo lhe deu. Aí você abre. Quando abriu, meu Deus do céu, aí tem lá dentro um iPhone 17, é o 17, né? O 17. Meu Deus, ganhei um iPhone 17. Glória a Deus. Você ficaria feliz se ganhasse? Com essa alegria todinha. Você não ficaria feliz? Ganhei, glória a Deus, coisa boa. Agora eu sei o que eu ganhei. Eu já passei a entender o que eu tenho. Amém? Estão comigo? Mas eu te pergunto, mudou a tua vida? Ainda não, meu irmão. Como é que vai mudar a tua vida? Quando você começar a usar o iPhone 17. Não é assim? Para os homens eu vou fazer uma ilustração melhor. Você abre a caixa e está lá a chave de um Porsche. Tanque cheio. Está ali. Meu Deus do céu, imagina. Cara, ganhei um Porsche, meu Deus. Se não tiver cuidado com o coração, já morre ali, nem chega nem a usar. Concorda comigo? Mas, irmãos, você se alegra. Ganhei um Porsche, glória a Deus. Mudou a tua vida? Ainda não. Quando é que vai mudar? Quando você pegar a chave, entrar dentro do carro, ligar aquele carro, roncar o motor e sair pelas ruas de Resende, dando carona ao pastor, aos irmãos da igreja. Amém. Aí mudou tua vida. Passou a estar no seu cotidiano. Estão comigo? É seu agora. Você quer ver outro exemplo? Amém? Quem gosta de picanha? Algumas pessoas, né? Meu Deus do céu. Quem gosta de picanha? Um churrasco. Aí você pega a picanha, você ganhou uma picanha. Eita, tá, coisa maravilhosa. É picanha. Você leva para casa, faz o fogo, chama Jean. Jean prepara o fogo. Amém? Dá um grau na carne, dá aquele corte, né? Celestial, para ela ficar bem macia.
deixa pronto, tal, bota no azeite para ficar ungida, que só presta ungida. Aí chega lá, você bota no fogo, ainda é picanha? Claro que é picanha. Terminou lá, você bota no prato, ainda é picanha? Ainda é picanha. Mas você cortou ela, botou no garfo, ainda é picanha? Ainda é picanha. Colocou na sua boca, ainda é picanha? É picanha, mas quando você começa a mastigar e coloca para dentro, deixa de ser picanha. Passa a ser você. Amém? Quem deu esse exemplo foi o pastor Sérgio, ele estava gordinho na época, ele disse, termina você, ó. Quando você começa a colocar para dentro, para a sua vida, aí você está aproveitando aquilo que você recebeu. Diga para seu vizinho que está do seu lado, tudo que Jesus conquistou para você, meu irmão, não vai ter muita valia para você, se ainda estiver na prateleira. Pega! É seu! Usufrui disso! Amém? Glória a Deus, amém? Você já sabe, diga assim, Deus pode. E Deus quer fazer na sua vida. Amém? Esse é o propósito de Deus, irmãos, para nós. Então veja, só conhecer, saber, você tem que colocar em prática na sua vida. Porque fé, diga fé. Irmãos, fé não é algo temporário. Não, fé para o crente é um estilo de vida. É a maneira dele viver, pela fé. E a Bíblia diz que a única maneira que vai agradar a Deus, diga, é a linguagem que os céus entendem. Você ainda não captou isso. Amém? Você imagina, irmãos, eu sou brasileiro. Se for na China e tentar falar com eles em português, o que é que vai dar? Porque não é a linguagem que eles entendem. A linguagem da nova criação diante dos céus é fé. Deus não fica, ou os céus não ficam comovidos pelo seu choro, pela sua murmuração. Os céus ficam animados com a sua fé. Como você age diante das situações, se agarrando à palavra de Deus. Oh, meu Deus do céu. Por quê, irmãos? Porque fé é certeza. É convicção. É convicção que Deus quer, Deus pode, Deus vai fazer. Porque Deus deu a sua palavra e Deus não mente. Olha como essas matérias se entram umas nas outras. Fundamentos da fé, caráter de Deus, realidades da nova criação. Deus jamais vai te prometer algo que Ele não vai te dar. Ou melhor, Ele já te deu. Deixa eu te dizer uma coisa. O que era promessa já não é mais. A gente chama de promessa, mas não é promessa. Porque Cristo já trouxe. Já é fato. Amém? É como se Ele chegou e encheu tua geladeira. Tua geladeira está cheia de mantimento. Está tudo lá, não é mais promessa, eu vou encher tua geladeira. Ele já encheu. O que é que você vai? Vai lá e pega, usufrui. Vai abrir lá e usar, porque já está disponível para você, irmãos. Essa linguagem que Deus inspirou o irmão Reagan, influenciado por Smith e Wigglesworth, foi que trouxe isso, foi um divisor de águas na igreja. A igreja passou a entender que aquilo que ela pedia, Deus já havia providenciado. Ele já tinha dado. Já estava tudo disponível. O povo precisava agora ser instruído e treinados para usufruir. Aleluia. Para aproveitar. Está comigo? Meu Deus do céu. Olha que coisa interessante.
A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, verso 20. Preste atenção nesse texto. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer. Não, pelo amor de Deus. Aquele que é poderoso para fazer. Amém? Essa palavra poderoso, ele é capaz. Ele não falha. Aleluia, ele faz. Meu Deus do céu, meu irmão. Mas não para aí, ele diz, infinitamente mais. Ou seja, ele está dizendo, aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais. É além do copo. Além daquilo que você pediu, daquilo que você imagina, ele é poderoso para fazer o que você pediu, mas abundantemente. Meu Deus do céu, dá um minuto para você pensar sobre isso. Deus pode, Deus quer. Aleluia. Amém. Do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu dunamis, que opera em nós. Que está operando em nós. Aleluia. Pega isso que eu vou te dizer. Até Carlito, ontem a gente falou isso no carro. O maior milagre visto na terra foi Jesus ressuscitar. Amém? E diz que ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. O dunamis tirou ele da cova. Tirou ele do buraco. Tirou ele do buraco. Tirou ele do fundo do poço. Amém? Tirou ele do vale, da sombra da morte. Esse poder que opera em nós, tirou Jesus de lá, quanto mais eu e você, meu querido. Amém? É o poder da ressurreição que opera em nós. Nos tira de qualquer situação que você esteja, aonde você estiver, seja qual for o buraco ou a cova, esse poder te tira de lá, te resgata de lá, te puxa de lá, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Tem esse sentido figurado, e também tem um dia, se Jesus não voltar e a gente ter que enfrentar a morte, um dia esse poder vai nos tirar de lá. Melhor, vai tirar o corpo da gente de lá. E a gente volta pelo poder. O poder que opera em nós. Meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Veja, ele quer fazer infinitamente mais. Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Ele tem poder para fazer infinitamente mais. O que é que você tem pedido? O que é que você tem pensado? O que é que você tem sonhado? Ele pode fazer muito mais. Na tua família, abundantemente mais. Amém? A questão é, você quer? Ei, você quer? Você quer? Ele quer, ele pode, você? Essa é a questão, irmãos. Oh, glória a Deus. Temos que caminhar remando na mesma direção. Porque confissão, fé, é dizer a mesma coisa. É concordar com Deus. Diga, eu sou grandemente abençoado. Sou amplamente favorecido. Sou extremamente rico. Sou completamente sarado. Diga, eu sou plenamente conservado em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você crê nisso? O que mais, irmãos? Abre sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6. O louvor já pode vir para cá.
Oh, glória. Aleluia. Diga assim: Deus pode e Deus quer. Aleluia. Diga: Deus pode e Deus quer. Antes de ler esse texto, lembre sempre que a Bíblia fala de um combate, e chama de combate da fé. Por muito tempo, irmãos, eu fui instruído sobre o combate, e era um combate onde parecia que Satanás tinha mais poder do que Deus. E não entendia isso, não compreendia isso. Mas foi no Rema, também vendo a matéria, a autoridade do crente, que eu percebi que é uma luta onde nós lutamos sentados. Que luta é essa? Aqui eu tenho militares, né? Imagina uma luta onde um militar está sentado, junto do general, do rei lá. Pensou? Que luta é essa? Aí Paulo diz: o bom combate da fé. Nunca vi dizer que um combate é bom, mas ele disse que era o bom combate da fé. Amém? Porque, irmãos, é onde nós vamos ficar com a palavra, se posicionar na palavra, diante das aflições, ficar com a palavra, diante do que vem em oposição, e a gente vai guardar aí. Ele diz: é o bom combate. Por que o bom combate? Que é certeza da vitória. Amém? Você não vai combater contra o diabo, você vai combater a partir da vitória de Jesus. Porque foi Jesus quem ganhou. Você só vai manter a vitória sobre a tua vida. As perturbações, as aflições, toda a tempestade está se levantando na sua vida, não é Deus que está trazendo para você, não. Você precisa se levantar com fé, com a palavra, e enfrentar todas essas coisas que o diabo está tentando fazer. Amém? E agir, irmãos, em fé, oração, autoridade do crente, posicionamento de fé, ficar firme, porque vai passar. E você que faz a vontade de Deus vai permanecer. Aleluia. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém? Diga: Deus pode. E Deus quer fazer. E diga: e eu aceito e quero que Ele faça. Meu Deus do céu. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, diz assim: e isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aí veja o verso 8, é aqui onde eu quero que você comece a prestar atenção. Deus pode. Eita! Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. A fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Diga: Deus pode e Deus quer. Quer o quê? A graça que ele está falando, da graça da contribuição, do contribuir, da generosidade. Ele diz: Deus vai fazer abundar na tua vida. Isso, Deus pode fazer isso abundar, e Deus quer que isso abunde. Amém? Ele continua e diz: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ele lê o Salmo, cita o Salmo 112, que é falando do justo. Quem é justo aqui no Senhor? Quem é a justiça de Deus aqui? Amém? Ele continua, gente: e Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará o fruto da justiça de vocês. Aí veja: assim, vocês serão
enriquecidos em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Outra versão diz: Deus enriquecendo-vos para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. É isso que eu quero mostrar para vocês. Paulo estava falando, escrevendo sobre a parte de contribuições, mas o que eu quero focar é a visão de Paulo. Deus pode, Deus quer que você não fique onde você está, mas que você possa abundar para toda generosidade. Amém? Ele diz: Deus, teu Pai, te tornando rico. Deus, teu Pai, te enriquecendo. Você está comigo? Deixa eu te dizer uma grande verdade, irmãos. A Bíblia diz no Salmo 35, verso 27, se eu não estou enganado, que diz que Deus se compraz na prosperidade do justo. Quem é justo aqui? Justiça de Deus. Deus tem prazer na tua prosperidade. Deus se alegra com tua prosperidade. Deus quer ver você próspero. Bem, e veja, quando essa colocação é feita, nós temos que entender que é comparado a um pai que se alegra quando um filho está prosperando. Agora, o pai se alegra muito que o filho está prosperando, porque ele está prosperando nos princípios certos. Não está roubando ninguém. Você entende? Ele não está usurpando ninguém, não está traficando, nada disso. Ele está sendo honesto, está cumprindo os princípios que o pai ensinou e ele está prosperando. E Deus se alegra com isso. Deus quer isso. Aleluia. Aqui é onde eu quero chegar para você. Essas matérias do Rema tocam em pontos que na história da igreja, a igreja sofreu muito, gente. Amém? Vou citar 3 para você. A igreja andava muito condenada. Mesmo depois de aceitar Jesus, vivia condenação. Vivia uma consciência de pecado que deixava os crentes tímidos na presença do Senhor. Trazia uma certa religiosidade para crentes que entravam dentro da igreja, dobravam o seu joelho e tinha que ficar quieto, em silêncio, em uma atitude religiosa, tentando se esconder de Deus, mesmo já tendo recebido Jesus como Senhor e Salvador. Porque eles não entendiam, não compreendiam que aqueles pecados, no momento em que eles declararam Jesus como Senhor, foram cancelados, apagados. Não se entendia que houve uma mudança de natureza. Era para eles estarem na igreja o que? Celebrando. Você entende? Fazendo festa, porque o que estava morto reviveu, voltou para viver com o Pai, na casa do Pai. Porque o Pai, quando o Filho voltou, fez festa. A igreja sofreu muito com isso, com essa condenação, consciência de pecado. Parece que os pecados nunca sumiam. Quando ia falar com Deus, perdoa-me a multidão de pecados por pensamentos, palavras ou obras, e até aquele que eu nem sei que eu pequei. Porque era consciência de pecado. Para fazer algo para Deus, sofria porque se sentiam sempre indignos. Irmãos, deixa eu dizer, nós éramos indignos, pega isso. Nós éramos, realmente, mas em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que Deus nos tornou dignos da herança dos santos. Diga, eu sou filho. E diga, na casa de papai, filho se alegra, meu irmão. Casa do pai não tem que ser um lugar de prisão, de opressão, é casa de liberdade. Você entende?
de celebrar com o pai, de andar com o pai, de correr com o pai, de rir com o pai. Quantos de nós, homens, brigavam com nossos pais, né? Brincávamos com ele, dentro de casa, às vezes de soco, de se agarrar, e lá vai, não é? A gente brincava. A gente está na casa do pai. Você entende? A igreja sofria com isso, consciência de pecado, ao ponto de muitas das vezes pessoas, irmãos, pregavam o evangelho, aí diz, quem quer receber Jesus? Aí não tinha ninguém, aí dizia, vamos fazer o seguinte, vamos todos nós receber? A gente tem que receber ele todo dia. Não é isso que a palavra diz. A Bíblia diz que no momento que você recebeu, você se tornou filho. Você não fica como um ioiô, saindo e voltando. Você está na casa do pai agora. Você está com o pai. Cadê seu glória a Deus aí? Sua natureza agora é outra. Mudou sua vida. Amém? Você tem que viver o segundo dia do filho pródigo. O dia da justiça. O dia da fartura. O dia de sentar na mesa com o pai e comer tudo que está na mesa do pai. O dia de sair para administrar as coisas do pai. Você está comigo? Quantos irmãos sofreram com isso? Porque se sentiam indignos e não podiam fazer nada. É tanta condenação. Pecado, pecado, pecado. E lá vai quando não entendiam que houve redenção. Quando o escrito de dívida foi cancelado. Está lá em Colossenses capítulo 2, verso 13 em diante. A nota promissória que eu e você tinha diante de Deus, Jesus foi lá e rasgou. Ei, rasgou. Não tem dívida. Esse ensino veio trazendo liberdade, trazendo a consciência correta, trazendo um posicionamento certo. Porque como a obra de Deus perdeu com isso, irmãos, de pessoas com chamados e habilidades que o Senhor deu, mas eles não faziam, não agiam, porque a fé deles estava em modo de espera. Não entendiam que era a graça que fazia por meio de você, que opera um poder dentro de você. Aleluia. Eu sofri muito com isso, irmãos. Sofria muito com a consciência do pecado. Orava a mesma oração da manhã, à noite quando ia dormir. Quando acordava fazia a mesma oração, pedindo perdão a Deus pelos pecados. Até dormindo eu pensava que eu pecava. A consciência do pecado. Quando Deus falava comigo, até para entregar para alguém aquilo que Deus mandou entregar, eu indigno para não fazer. Você entende como isso atrapalha a vida das pessoas hoje? Quantas pessoas olham sua vida e dizem, não, minha vida não pode prosperar, minha vida não pode fazer porque eu era assim, eu era assado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E quando Deus está dizendo, meu filho, isso é quando você era. Agora você é outra coisa. Você é o que eu quero que você seja. Amém? Isso mudou a vida, o comportamento no culto. É comum você ver nas igrejas Verbo da Vida alegria. É comum você ver na igreja Verbo da Vida o pessoal correndo, rindo. E alguns irmãos de forma chacosa, porque assim, não, são do riso e tirando onda com a gente. Deixa eu dizer, é melhor rir do que ficar chorando. É melhor que cair de riso na presença do Senhor, fruto do Espírito, do que ir para o carnaval e ficar rindo lá, como muitos crentes estão. Sendo enganado pelo diabo. Prefiro dessa alegria espiritual que o diabo não pode roubar. É fruto do Espírito do homem interior. Amém? Essa alegria, correr na igreja. Pessoal, aí reverência correr na igreja. Quem já ouviu isso, irmão? Por quê? É a mesma mentalidade daquela época. De sentar no banco, se tornar um prego de banco e ficar aquela coisa lá, porque se mexer, Deus vai fulminar. Mas a palavra revelada, a Bíblia esclarecida aos nossos olhos, mostra outra realidade. Amém? A nossa realidade, irmãos, é como Davi.
quando ele viu a arca entrando em Jerusalém. Você sabe da história, né? Ele era o rei, ele tinha que ter um protocolo de rei, ele tinha que se comportar como rei diante das pessoas, manter o equilíbrio. Davi não estava nem aí, se tornou menino, começou a dançar, a se alegrar, porque a presença estava voltando. Amém? Tinha uma mulher na janela que começou a desprezar o rei. Quantos estão na janela desprezando a alegria dos outros? Não, eu prefiro estar como Davi, me alegrando porque a presença está. Estão comigo? Porque é um tempo de alegria, irmãos. Jesus foi ungido com óleo de alegria. Estão comigo? Então você vê isso porque nós vencemos a consciência de pecado. Você venceu? Superou isso? Então quando você chega diante do Pai, você diz: Pai, chegou teu filho. Te amo, Senhor. Tu és bom, Pai. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Segunda coisa, a igreja sofreu muito com a questão de enfermidades, irmãos. Porque começaram a colocar dentro da igreja que Deus colocava enfermidade nas pessoas. As pessoas ficavam oprimidas. Quantos líderes usaram desses artifícios para fazer medo e aprisionar o coração de pessoas, dizendo: se você não fizer isso, Deus vai pôr uma enfermidade em você, Deus vai tirar isso de você, mesmo Deus que te deu vai tomar. E começava a ameaçar, e ameaçar as pessoas, prender as pessoas nisso. E as pessoas, quando ficavam enfermas, elas não reagiam contra a enfermidade, elas aceitavam como favor de Deus, como algo de Deus. Mas não é isso que Deus quer. Nunca foi isso. Para mim, o maior benefício do ensino do Rema nessa questão de cura foi poder revelar para a igreja que isso não é obra de Deus. Amém? As doenças estão aí, as doenças são morte operando no corpo. A morte está solta. Estão comigo? Mas Ele nos deu as ferramentas para a gente lidar com essas coisas. Se permanecer em fé. Lembra que fé é um estilo de vida? Nós entendemos que o nosso Pai nunca vai dar isso a ninguém. Nós jamais vamos chegar para alguém que está enfermo e vamos dizer: não, vamos orar para ver qual é a vontade de Deus, se é curar você ou não. A gente não vai fazer isso, porque nós já sabemos a vontade. E quando nós sabemos a vontade, a fé age. Você entende? A fé age. Enquanto ela não age, ela fica no modo de espera. Carlito, vem cá, por favor, Carlito. Fica naquela posição de 100 metros rasos. Não vou judiar de tu, não. Isso. A fé fica assim, irmãos. Por muito tempo a igreja ficava assim, no modo de espera, sem entender, aceitando o que estavam dizendo sobre cura, sobre enfermidade. Dizia que Deus estava dando, que Deus estava usando aquilo para, de repente, corrigir alguma coisa. E a igreja aceitava, ficava inoperante. Entrava as pessoas na igreja, no lugar de ouvir uma palavra de esperança, de fé. Se Jesus tivesse, era isso que ele ia dizer. Aí eu ouvi uma palavra de: não, se conforme, é isso mesmo, você vai morrer. Isso é evangelho? Me diga se é evangelho. Isso é boa notícia? Você está no leito de dor, irmãos. Aí chega lá, a pessoa diz: não, vai morrer. Isso é evangelho? Mas você chegar, deixa eu te dizer, Jesus te cura. Ele já curou você. A questão é: você quer? Porque Ele pode e quer fazer. A fé, quando sabe, irmãos, da vontade, que é a vontade de Deus para aquela situação, ela dispara, ela age, ela corre em direção, ela se movimenta, ela vai atrás. Você entende? Elas confissões, mesmo os sintomas chegando, e ela lá falando: eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Aleluia. Vem a enfermidade e diz: ei, diabo, você não vai roubar minha paz, nem a minha alegria. Amém. Diga: nada quebrado, nada faltando, tudo completo em Deus.
Aí você tem que perseverar na fé, meu querido. Se posicionando contra aquilo, a partir da vitória de Jesus. Amém? Fica ali. Ah, pastor, mas às vezes demora o tempo. Fé não olha isso, gente. Fé não observa isso. É estilo de vida. Diga, é todo dia, é toda hora, é todo minuto, é quando abre o olho. Diga, é quando abre o olho de manhã, quando fecha o olho de noite. Andar por fé, porque você sabe a vontade de Deus. Terceira coisa e último falar, a igreja sofreu com a questão do ensino errado sobre prosperidade. As pessoas falam sobre prosperidade bíblica, teologia da prosperidade. Gente, até o nome está errado. Até essa definição está equivocada e errada. Está compreendendo? Eu já contei para vocês que eu estava no aniversário. Chegaram uns irmãos, porque souberam que era do Rema. Aí chegaram e começaram a falar sobre isso. Eu disse, meu irmão, que isso, meu irmão? Vamos fazer o seguinte, não vamos brigar por isso não. Lá na sua igreja, você bota lá a placa, culto da miséria, vem e receba tudo. Não fazer isso não, está vendo? Eu perguntei para pastores nessa cidade, quando nós visitamos pastores para falar do Rema, eu perguntei para eles, você quer a miséria do seu povo, que Deus confiou, ou a prosperidade? Ele disse, a prosperidade. Eu disse, porque isso é amor. Quem ama não quer ver o outro na miséria, na falta. Está compreendendo? Mas a igreja sofreu, irmãos, não podia, porque se tivesse dinheiro se desviava. Quem já ouviu essa frase? Se dinheiro desvia as pessoas, quem te dava o dinheiro era Satanás. Ele ia te encher de dinheiro, porque te desviava. Nunca foi, irmãos. Nunca foi. A Bíblia nunca disse que tinha problema em ter dinheiro. A Bíblia sempre diz que o problema era o dinheiro ter você. Ter seu coração. É isso que não pode. Mas a prosperidade é para você. Prosperidade tem teu jeito, tua cara. Ei, tu és a cara da riqueza. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diz para ele, tu tem a cara da riqueza, rapaz. Certo pastor disse uma vez assim, ele disse, eu fui pobre e hoje eu sou rico. E eu posso afirmar, eu sou uma bênção mais efetiva sendo rico. Que eu posso ajudar os outros. Que eu posso tirar e ajudar os outros. Irmãos, não tem nada a ver, irmãos, com essas maluquices que o pessoal diz, não. Nada a ver. Mas o Deus que supre tua necessidade, é o Deus que te dá o pão e o alimento para você. Ele também aumenta a tua sementeira. Amém? E Ele aumenta para generosidade. Para quê, irmãos? Para você? Não, é para ajudar os outros. Para ser uma bênção para os outros. Quem se alegra quando você está passando falta é o diabo, não é Deus não. Você já percebeu uma coisa bem simples, diga bem simples. Quando alguém chega para você e diz, eu estou com falta, estou passando por isso, estou passando fome, você não diz assim, glória a Deus. Você já ouviu alguém dizer, se alguém disse isso, fuja dessa pessoa, viu? Mas o que é que a gente diz? Misericórdia, vamos orar. Porque, irmãos, nós sabemos que aquilo não é vontade de Deus para o ser humano. Nós entendemos que aquilo não é vontade de Deus. Deus não quer isso. Agora, quando alguém chega, rapaz, Deus supriu minha necessidade. Eu estava desempregado e agora estou empregado. A gente diz o quê? Glória a Deus, aleluia, coisa boa. É ou não é? Não é verdade? A gente não fica assim? Porque isso é a vontade de Deus. Quando você lê a Bíblia, você percebe isso. O próprio Paulo falando para Timóteo, diga aos ricos da igreja, que possam pegar o que tem e investir no reino dos céus, suprindo as necessidades dos irmãos que estão tendo falta. Um suprindo a necessidade do outro, ajudando um ao outro. Porque a vontade de Deus é que todos andem, amém?
em prosperidade. Amém? Prosperidade é essa a vontade de Deus. Agora, querido, você pode saber disso, mas você pode levar uma vida difícil. Não é porque Deus quer, é porque você quer. Porque Deus pode e quer fazer. Você está comigo? Quando você pega essa verdade, irmãos, e você passa a entender como ser guiado pelo Espírito, que eu já estou falando em outra matéria do Rema, que tudo se junta. Quantas pessoas têm sonho de abrir empresa? Tem algo dentro dela, veja, não é um sonho qualquer, tem algo dentro dela, que de vez em quando aquilo está mexendo ela abrir, e ela não. Quantas pessoas sofrem dizendo, não posso ter, porque se eu tiver eu me desvio, ou me afasto do Senhor. Não tem nada a ver. Tem que vencer essas montanhas que estão na mente da gente. Está compreendendo? E quantas coisas Deus tem dado a você como sonho, para você abrir, para empregar, para ajudar pessoas, e você está retendo, segurando, por falta de pensar de acordo com a palavra de Deus. Certa vez um americano, foi bombardeado muito com a questão da falta na vida dele, que ele não podia ter dinheiro, não podia ter roupa boa, porque se desviava, e isso sofreu muito. Só que ele começou a ouvir as fitas do irmão Reagan, e começou a perceber, peraí, isso é um erro. Ele estava desempregado, irmãos, e aquilo começou a renovar a maneira dele sobre o pensamento, né? Pensar como Deus pensa. O que aconteceu? Ele foi trocar o óleo do carro dele, Alexandre. Chegou lá, o dono da concessionária estava lá e disse que ia fechar a concessionária porque não estava vendendo os carros. Tinha 8 carros lá e não conseguiu vender. E aquele homem, na hora, impelido pelo Espírito, ele disse, deixa comigo, eu vendo. Ele disse, como é? Ele disse, me dê um mês aí que eu vendo. Olha como os pensamentos certos moldam tuas atitudes. O homem está certo. E ele vendeu em um mês os 8 carros. Cadê seu glória a Deus aí? Quando ele chegou, o dono disse, rapaz, eu vou colocar você como meu gerente. E um homem que há um mês atrás estava desempregado, era gerente agora de uma loja de venda de carro. Por causa da mentalidade, irmãos. Entendeu? Mas ele fez um trabalho. Ele pegou os textos da Bíblia que falam sobre prosperidade, fez tipo uma caixinha de promessa, colocou dentro do carro. E quando ele andava na cidade, o sinal fechava, ele parava e pegava o primeiro versículo que estava na frente, e ele lia em voz alta, para renovar a maneira dele de pensar, para ele conectar-se a Deus, para que sua fé disparasse na direção de Deus, da vontade de Deus. E aconteceu na vida dele. Eu dou esse testemunho aonde eu vou. Eu vi quando essa palavra da fé chegou em Campina Grande. Eu sou lá, irmãos, já do início do verbinho. Eu vi como nós éramos, como pensávamos. E quando o pastor Bud trouxe essa palavra, levou um tempo, é uma jornada. Mas quantos empresários saíram dali, que entenderam a vontade de Deus era a prosperidade. E eles se tornaram grandes empresários na cidade, porque acreditaram no que Deus disse. Porque era uma vocação para a vida deles. E eles foram realizar isso. Cadê seu glória a Deus aí? Agora olha para o seu irmão e diz, e você? Você ainda vai ficar no ponto de largada? Ou você vai largar e correr na direção da vontade de Deus? Aleluia! Você está comigo, irmão? Diga, Deus deseja e quer a minha prosperidade. Diga, Deus tem prazer na minha prosperidade. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, Deus tem prazer, alegria abundante. Deus dá boas risadas e faz festa quando você está prosperando. Aleluia! Você está vendo como é bem simples? O leproso não sabia, mas eu e você sabemos. Vamos agir nessa direção, irmãos. Você poderia ficar de pé?
Aleluia. Quero encerrar lembrando a você algo que é muito importante na jornada de fé. Eu, como seu pastor, irmãos, o que eu posso fazer é te inspirar a mover teus lábios, a você mover tua boca, a você concordar com Deus, a você falar de acordo com a palavra. Como seu pastor, eu posso te inspirar a isso, para que você pegue essa velocidade, está falando a palavra. Amém? Você tem lutas, como eu também tenho, eu tenho que enfrentá-las também, você enfrenta as suas. Mas saiba de uma coisa: as suas palavras, inspiradas em Deus, irão remover as montanhas da tua vida. Você não pegou, não? As palavras da sua boca, inspiradas por Deus, vão remover as montanhas que estão na tua vida. É você que vai removê-las com a palavra de Deus na sua boca. É você que vai falar e a montanha vai sair do lugar. Vai se remover, seja na área da cura, seja na área de prosperidade, seja qual for a área de relacionamento, não importa. Fale, fé é para tudo, para todas as coisas. Agora você precisa mover seus lábios e falar o que Deus diz. Quantas vezes, irmãos, as pessoas disseram que eu era tímido, e eu me comportava como tímido, porque acreditava no que as pessoas diziam. Eu tocava olhando para o dedão do pé, irmãos, de tão tímido que era. Mas quando aprendi a palavra da fé, oh aleluia, eu comecei a dizer: eu não sou tímido, eu sou ousado como leão, glória a Deus. Tinha medo de microfone, hoje se não tomar eu não paro, se não tirar de mim eu fico com ele e levo para casa. Mas veja, irmãos, entenda, é para tudo. Falar, eu não sei quais são os impedimentos ou as limitações que o diabo tem colocado na tua vida, mas saiba que com a palavra de Deus você pode remover todas essas limitações. Oh, glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Amém? Certa vez, quando eu trabalhava à noite com a farmácia, e foi uma noite bem difícil, dia de aquela coisa, uma angústia e, sabe, alguma coisa vai acontecer de ruim, aquela coisa todinha. A gente não passa por esse momento? E a gente: Deus, o que é que o Senhor quer dizer? O que é que o Senhor quer falar comigo, né? Meu Deus, que negócio é esse? E lá vai, abençoado, vai orar, rapaz. Amém? Quando Deus quiser dizer alguma coisa, Ele vai dizer. Mas aí eu entendi, irmãos, a importância da confissão. Eu comecei a andar na farmácia e comecei a dizer o que a Bíblia diz sobre mim. Comecei a pegar salmos e comecei a ler salmos. A gente tinha a Bíblia lá, e eu começava a ler Salmo 112. Eu começava a ler: quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fico como quem sonha. A minha boca se encheu de riso. Aleluia. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanece para sempre. Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. E comecei a citar os textos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Eu temo ao Senhor e me livra de todo mal. Aleluia. Isso foi falando. O ambiente mudou, gente. A alegria é porque você se posicionou certo. Você foi para a arena da fé, se concentrou na arena da fé. Você está guardado lá. É uma atmosfera que o medo não entra, e o que o diabo não pode também tocar na tua vida. Quando você se concentra na arena da fé, dizendo o que Deus diz. Aleluia. E aquela noite que começou uma noite que daria um resultado ruim, terminou uma noite maravilhosa, debaixo de graça e de paz. Aleluia. Saiba de uma coisa, irmãos: a aflição passa.
Amém? Vou dizer de novo, a aflição passa. Ela tem vencimento. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Vamos lá? Declare, eu sou abençoado. Aleluia. Vamos, levante sua voz e comece a declarar o que a palavra de Deus diz sobre você. Os textos da palavra que vai vindo à tua memória. Comece a confessar. Pai, eu sou daquele que confessa a sua palavra. Sou aquele que acredita no que o Senhor diz. Assim como o Senhor moveu os lábios de Abraão para que ele concordasse contigo, Senhor, moveu os lábios das pessoas que a gente lê na Bíblia. Da mesma forma o Senhor está movendo os nossos lábios. Obrigado, Pai, porque quando nós estamos colocando a Tua palavra em nossa boca, o Senhor está domando a nossa vida, está conduzindo a nossa vida. Obrigado porque somos abençoados por todo lado, para a direita, para a esquerda, à frente, atrás, não importa, Senhor, o favor Teu está sobre nós. Obrigado, Pai, pelas pisaduras de Jesus, nós somos sarados, somos curados. Dê graças a Deus por sua cura, dê graças a Deus por isso, dê graças a Deus pela abundância, pela provisão que chega na tua casa. Aleluia, agradeça a Deus porque Ele é o Deus Jeová Jireh que provê para a tua vida. Aleluia, obrigado, Pai, nós te rendemos graças por tua bondade, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque somos, Senhor, aleluia, um povo que concorda contigo no falar. Estamos concordando contigo, somos abençoados, colocamos nosso lar em tuas mãos, falamos no nome de Jesus. Eu oro por pessoas que estão com lutas nas suas casas, Pai, em nome de Jesus, a sua intervenção nesse momento, em nome de Jesus, os seus anjos trabalhando ao nosso favor, aleluia, milagres acontecendo em nossas casas, nossos lares, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo seu favor. Aleluia, obrigado, Pai. Podemos confiar na sua palavra. A sua palavra é fiel, ela não volta vazia. Nós nos alegramos da sua palavra, a sua palavra nos vivifica. Aleluia, somos energizados por tua palavra. Vida, força, alegria. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. Diga para seu irmão assim: eu queria que você saísse do seu lugar, fosse para seu irmão e desse essa palavra para ele, amém? Você crê numa palavra liberada de Deus? Acredita nisso? Sai e diga para ele assim: reine com autoridade sobre os seus inimigos. Diga para ele: reine com autoridade sobre os seus inimigos. Aleluia. Vamos, irmãos, vamos, diga. Glória a Deus, reine com autoridade sobre os seus inimigos. Receba aí, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Entenda a vontade de Deus, ande em direção com ela. Remova as montanhas da sua vida, com a palavra de Deus no seu coração, na sua boca. A sua provisão está na sua boca, meu irmão. Cadê seu glória a Deus aí?
Aleluia, glória a Deus. Que bênção, irmãos. Que maravilha. Amém? Agora está conosco praticar tudo isso. Amém? Essas verdades que vocês ouviram, que nós ouvimos nessa noite, são as verdades que nos trouxeram para essa escola maravilhosa. Dia 27, irmão, vamos colocar força nisso, amém? E eu quero lançar um outro apelo a você que quer investir em pessoas. Lembra que nós falamos sobre as mulheres que investiram em Jesus? Se você tem um interesse em ser um mantenedor de uma pessoa que quer estudar no Rema, você pode conversar com a diretora no final desse culto, amém? Talvez você queira favorecer alguém numa matrícula, amém? Talvez você não tenha a totalidade, mas você quer ajudar alguém em 50%, você pode procurar a diretora, tá bom? Nós vamos tratar isso com muita discrição e o reino de Deus será glorificado, amém? Nós vamos estar de volta aqui na terça-feira, diga terça-feira, e nós vamos orar, irmãos, pelo evento de domingo. Nós vamos estar aqui orando pela agenda da igreja ainda durante esse mês de fevereiro. Terça-feira nós vamos orar pelo Rema, amém? Pela captação de alunos. Eu quero convidar você a estar aqui terça-feira às 20 horas, amém? Nós vamos orar também pelos nossos irmãos que estão precisando de ajuda para receber a cura nos seus corpos físicos, amém? Alguns já estão conosco, alguns que nós já oramos, já vieram para o culto dessa noite, amém? E nós vamos continuar orando, irmão, pelos nossos irmãos, aqueles que estão viajando, aqueles que estão necessitados das orações. Terça-feira nós vamos estar aqui orando. Você vai vir? Você vai estar aqui orando terça-feira? Então nós vamos fazer dessa forma, às 20 horas, nós vamos estar aqui orando em nome de Jesus, amém? Pela manhã de terça-feira nós vamos ouvir uma boa palavra, será feriado, não é? E nós vamos ouvir uma boa palavra do ministério às 8 horas, no programa que chama como mesmo? Toda terça às 8 horas da manhã, a equipe, né, do ministério que trabalha lá todos os dias, apóstolo Guto, a diretoria, eles estão ali trazendo uma palavra liberada dos céus que tem abençoado a nossa nação brasileira. Você que tem acompanhado as notícias do Brasil sabe o quanto nós precisamos falar as mesmas coisas, amém? Então no canal do YouTube você conecta lá e nós vamos estar debaixo dessa visão poderosa e maravilhosa, amém? Não saia sem tirar alguma dúvida que você tenha do Rema, tá bom, gente? Feche seus olhos e vamos dar graça por essa reunião tão maravilhosa. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo tão extraordinário, obrigado por essa mesa favorável a nós, obrigado por tudo aquilo que ouvimos, por aquilo que atingiu o nosso espírito, e nós cremos, Pai, nessa palavra tão poderosa. Eu oro por esses irmãos que agora vão retornar aos seus lares, guardados, protegidos pelo Senhor, uma semana de vitória e milagres acontecendo no nome de Jesus. Quem crê diga amém. Vá em paz e na prática da boa palavra.